Boa noite a todos. Que o Evangelho de Jesus seja a forma única da vida de todos os nossos irmãos que aqui estão. Nos preparemos para a vida. Tem uma frase que eu coloquei aqui: Deus nos dá a vida e não a morte. Deus nos dá a vida, vos deu a vida e não a morte. Por que as pessoas têm medo de falar da morte? Sempre as pessoas têm medo de falar da morte. E Deus não te deu a vida? Deu ou não? Deu? Deu? Deu mesmo, meu irmão? Tá melhorzinho? Deus nos dá a vida e não a morte. E por que as pessoas morrem todos os dias um pouco? Todos os dias. Nos deu o direito de ver a vida, sentir a vida. Mas o homem morre por coisas pequenas. Não é? Por coisas pequenas. Ele morre todos os dias. Pelo desconforto da vida, pelas opressões, pelo vazio, porque as pessoas... É um tema que nós temos falado isso no plano espiritual, em muitos resgates, os vazios dos homens, do ser humano, dos espíritos, não especificamente das almas que transitam por muitos planetas, não importa, dos vazios. Por que o homem se sente bem no vazio? Se Deus vos deu a vida, não a morte. Mas o homem morre todos os dias por valores pequenos. E vai para o vazio de novo. Ele gosta do vazio, se sente confortável no vazio. Aí você vai me dizer: mas irmão Paulo, como vazio? O vazio que você vive quando você está transtornada, quando você está com raiva, quando você está com ódio. É um vazio que o próprio homem cria e vive nele. Por isso que os homens se sentem vazios. Tem tudo e não tem nada. Tudo e nada. Tem a oportunidade de Deus te dar este corpo, a vida como um processo de aperfeiçoamento, e o homem não quer. Ele morre. Ele morre. Mas você vai me dizer: como que eu morro? Pelas próprias vaidades, pelo próprio não perdão, que é o vazio. Quando o homem se encontra no não perdão, é um vazio. Mas não é aquele dizer assim, mas é um processo depressivo, meu irmão. É, porque é um vazio. Porque você está fugindo de Deus, está morrendo mais um pouco, sem ter a conformidade do Evangelho na sua vida. Não desmerecendo o Evangelho, mas muitos desmerecem o Evangelho. Parece que não faz parte da minha vida. Não é assim? Por isso os vazios. Até lá no seu trabalho. Vou lá, cheguei cheia de alegria. E as pessoas tristes. No vazio. Só na competitividade. Não é assim que você falava? Só competição. Mas eu preciso competir no meu trabalho. Para quê? Para quê? Porque eu preciso ser melhor? Porque Deus me deu essa oportunidade? Não. Se o homem nem vive. Se ele não vive nem dentro dele próprio, se ele vive nas introspecções do próprio vazio e dos medos. O que nós mais temos visto hoje no mundo são os medos que o homem provoca para si mesmo. Por que hoje eu preciso falar de Jesus? Por que hoje eu vim numa casa de oração para ouvir para falar de Jesus? Porque eu não quero morrer hoje. A morte figurativa. Eu preciso ter um pouco de Deus na minha vida, para ter vida, para não ter a morte. Pode ser que amanhã você levante morto, espiritualmente, não fisicamente, porque estou no meu vazio. Amanhã eu estou triste, nada deu certo,
A minha vida não andou, o que eu escrevi não deu certo, o que eu estudei não deu certo. Você não está morto? Está morto para as coisas de Deus, ou não? Quanta gente morta que você estava pensando agora aqui, você está me falando aqui, quanta gente morta lá na escola? Muitas. No trabalho, que falta a essência, e as pessoas estão morrendo, e não vivenciam as coisas de Deus. As coisas de Deus é você se perdoar. Aí você diz, irmão Paulo, por que eu preciso me perdoar? Preciso se perdoar, todos os dias, para ser mais feliz. Ou não? Para ser mais feliz. Mas o homem fica nesse ciclo de vícios. Vamos voltar. Deus te deu a vida. Seja mais feliz. Por que você reclama tanto? Por que o outro reclama tanto? Por coisas que não valem nada aos olhos de Deus. Você parou de reclamar. Não foi? Parou. Não, me permita dizer, porque parou. Porque o Evangelho veio na vida para parar de reclamar. Não foi? Foi verdade. Eu sei, eu estou falando da sua verdade. Não estou te expondo, estou dando um exemplo clássico, dizer assim, da melhora. E é bom a gente ouvir isso, que a gente melhorou. Não é? É muito importante. Claro, que melhorou. Descobri que eu posso ter mais vida. Que eu posso ser mais vida diante dos olhos de Deus. Sem ser beato, sem ser fanático, sem ser nada. Só sair do vazio. Há pessoas que dormem, de manhã estão mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, carregam lá a maletinha do vazio e vamos embora para mais um dia de reclamação, de tristeza e sem Deus. Né? Sem Deus. Mas então tem que pôr Deus na minha vida quando? Hoje, amanhã, o dia que você quiser. A vontade é sua. Mas eu tenho Deus todos os dias. Então por que você não perdoa? Você e aqueles que estão ao redor. Ou aqueles que Deus colocou ao seu redor. Se você tem Deus. Não é clássico dizer isso? Em todas as palestras, os homens vêm, ficam numa tribuna e falando de Deus. Maravilhosamente bem. Do conceito do amor, do conceito do perdão, da ação do perdão. Só que não o fazem para si. E têm a dificuldade de expressar o amor do perdão. Do perdão. Tem dificuldade. Por isso que essa frase é única. Deus nos dá a vida e não a morte. Morrer na tristeza, morrer na insegurança, morrer na dúvida, nas incertezas. Por que o homem procura Deus? Porque está com dúvida de algo. Ou não? Não está com dúvida? De algo. Não é assim, minha irmã? Só procura Deus porque está em dúvida. Deveria de procurar sem dúvida, sem medo. Você já resolveu o seu evangelho na sua casa, não resolveu? Tem o dia certinho, oração, todo mundo feliz. Quando não estão felizes, vamos ficar felizes. Não é assim que você diz? Outro dia você disse isso. Vamos ficar felizes, que é a hora do evangelho. Você não falou isso? Porque ninguém estava morto ali. Estava vivo para a vida com Deus. Mas o homem, para procurar Deus, demanda muitas provas, muitas dúvidas, muitos medos, muitas incertezas. Por isso que o homem volta na terra. Na última palestra que estávamos falando aqui, da fila, incomensuravelmente grande a fila que tem no plano espiritual para reencarnar. Clamando, pedindo, eu quero voltar para a terra, ou para outro lugar que você me mandar. E a gente tem ouvido isso muito, nos depoimentos. Por isso que reencarna morto já. Já reencarna cheio de dúvidas, cheio de medo. E cresce sem Deus. Olha. Mas aí você vai dizer para mim, não, é uma expiação. O homem expia a sua dor, independentemente. Ele está na terra expiando a sua dor. Expiando. Vivenciá-la. Entender a sua dor já de passados e desta encarnação. Porque você adquire outras dores nessa encarnação. Já tem outras
que não conseguiu resolver em outras vidas. Volta com elas, está espiando. Está espiando as dificuldades das pessoas que vivem com você. E nessa tem que despertar. Espiar a própria dor. É mais uma frase assim, para se repensar. O que eu estou espiando? A minha dor. Por que eu sou uma pessoa difícil? Por que eu tenho tantos problemas dessa forma? Porque eu não tenho Deus. Muitos dizem isso. Muitos dizem isso, porque eu não tenho Deus. Não. Não tem força de vontade. Não quer melhorar. Não quer sair de problemas. Dos próprios vícios de pensamentos. Próprios vícios de pensamento. Porque o vazio, ele se interna dentro de você. Ah, irmão Paulo, você não pode animar um pouquinho mais? Posso. Claro que posso. Mas eu vou voltar aqui. Deus te deu esta vida. Não para você melhorar. Para você não morrer mais. Nas suas insatisfações. Porque o homem gosta de morrer nas insatisfações e cria aquilo e vai crescendo com aquilo. Aí, irmão, qual a solução? Reza. Ore. Eu diria isso. Porque o que mais nós vemos nos homens hoje é falta de fé, é falta da oração. Como é que eu trabalho no plano espiritual e venho até a terra? Há uma dificuldade tal para si a chegar ao médium, a chegar a casa, a chegar a trazer os irmãos aqui com dificuldade. Que vieram também com vocês. E depois nós vamos levá-los. Tem que sair daqui bem. Não tem que sair triste. Não tem que sair vazio quando chegou. Como chegou. Tem que se preencher. Ai, irmão, como é que faz isso? Ore. Espiando a sua dor. Ela tem solução. Ninguém vai tirar isso de você. O que nós temos visto no plano espiritual é assim, as consciências que chegam, depois que morreu do plano, esse corpinho que um dia vai morrer, ou não vai? Vai ou não vai? Tem que vir. Como morreram muitos. E se achegam. E chega na pátria dizendo assim, o que eu tenho que fazer? Porque eu perdi muito tempo. Vai ter que voltar. Mas vai demorar. Ah, irmão, quanto tempo demora? A programação hoje é 100 anos. No mínimo. E o homem teve todo o tempo do mundo para fazer o bem. Imagine se demorar mais 100 anos para voltar e não fazer nada. Você imagina isso, minha irmã? Imagine isso, meu irmão lustroso. Você imagine 100 anos. Você imagine 100 anos. E depois você faz aquela reflexão assim, eu perdi muito tempo em nada. Que era nada, e eu fiquei no meu nada, com coisas pequenas. Coisas pequenas. 100 anos. E o homem continua no vosso orgulho, no seu vazio de orgulho, no seu vazio de vaidades. E não está nada certo, eu estou certo. Você já leu isso. Mas eu te digo, ponha 100 anos o mínimo. Ah, mas não tem caso transitório que volta antes? Sim, alguns casos que tem que recuperar antes. Mas são compulsórios, tem que voltar. Mas não há escolha você colocar assim, eu preciso ser assim, eu quero ser assim, eu preciso disso. Mas não tem que sofrer. O homem não vive a vida dele. Ele quer viver a vida O outro é mais importante. Eu tenho que viver intensamente a vida do outro. Mas se o outro não quer nem viver, por que você quer viver a vida do outro? Como é que é isso? Não é minha utopia dizer isso? Eu quero viver a vida do outro. Mas se o outro não quer viver, como é que eu vou viver a vida do outro? Está lá no Evangelho, no capítulo 17. O homem no mundo, ele tem a transição no mundo dele. No mundo atual, no mundo de outras paragens, de outras colônias, para viver isso. Não adianta eu rezar 1000 vezes se eu não me perdoei, se eu continuo no meu vazio. É a expansão, muitos terapeutas dizem assim, muitos psiquiatras dizem, a expansão do eu. Que eu é você que você nem se conhece. Não conhece nem o outro. O outro não é uma caixinha de surpresa?
Não é? É uma caixinha, você não sabe o que o outro pensa. Eu posso dizer que eu sei o que você pensa, mas você não sabe o que eu penso. Eu posso dizer. Não é? Eu, como espírito, eu digo o que você pensa. Não tudo, mas eu vou dizer. Não vou dizer aqui na frente, não, pode ficar tranquilo. Senão vai ser uma exposição. Não é? Não é assim? Eu não vou dizer. Eu sei o que você pensa, mas você não sabe o que eu penso. Então você não sabe o que Deus pensa. Então como é que você quer interferir na vida do outro? Que é uma caixinha de surpresa. É um bipolar, é um tripolar, é um quaprolar. Não existe isso, mas é bi para qualquer coisa. Não é? Ele acha que ele está fazendo alguma coisa, ele não está fazendo nada. São emoções, são sentimentos que precisam ser vivenciados. Por isso que as pessoas estão no vazio e não se encontram. Deram a vida para você e você não quer vivê-las. Aí você vai virar para mim: claro, irmão, claro que eu quero viver. Você não quer viver? Aonde? Na Terra ou em outro plano? Melhor que aqui. Não. Não. Vou te desiludir. Porque no plano espiritual está igual à Terra. Depende das paragens. Depende da região que você for. Está igual ou pior que a Terra. Ah, mas eles não vão ficar em paz lá? Depende de cada um. É isso que eu sempre digo. A oportunidade que o homem perde no tempo que ele vive na Terra, no ócio. Aí chega na pátria, não tem como. Eu estou dizendo como espírito, que recebo muitos irmãos na pátria e que nós tiramos muitos irmãos do erro na pátria espiritual e consequentemente na terra. Eles chegam desfalidos porque viveram ilusões, achando, não estou desmerecendo o que você está pensando, mas achando assim: eu vou voltar para o plano, vai ser tudo bem. Mas o que você fez se você ficou no seu ócio da reclamação? Não é? Não existem pessoas no ócio que gostam e repetem as mesmas coisas. Por isso que eu citei aqui uma patologia do bipolar. Não é? Que de manhã está assim, à noite está assim, depois está assim, depois está assim. E hoje o mundo está assim. De manhã você não sabe o que você está pensando. Você está no seu vazio, no seu egocentrismo. É meu, eu resolvo meus probleminhas. Agora, tem que resolver outros probleminhas. Ah, mas sobrou tudo para mim. Mas você não pediu? E como é que você disse que sobrou tudo para mim? Olha como um homem é insensato com ele mesmo. Ele não quer vivenciar. Ele só quer viver o bonzinho. Está tudo em ordem. Você me ama, ela me ama. Vamos casar, ter muito de filho. Acabou. Não é assim? É assim ou não? Está em dúvida. Vão casar? Vou casar? Não sei. Quem sabe? A vida vai me colocar em xeque. E o ser humano, ele volta, o espírito volta para a Terra para entender esse mecanismo. Mas quando ele se defronta com o mesmo, ele fica vazio. Volta no vazio. Mas Deus te deu a vida. As pessoas estão mortas. Mortas de sentimentos. Não sabe o que é sentir, o que é amar. Não é assim? Começa dentro de casa, na casa íntima. A pessoa não consegue amar-se. Mas eu estou cheio de problema, irmão. E se não tivesse? O que você ia reclamar? Aí você falar: não tem problema, irmão. Mas eu ouço isso, o duro é isso, que quando eu recolho os nossos irmãos, e que é permitido a psicoterapia, nós conversamos com eles, dizem isso. Mas aqui não tem problema, irmão. Aí eu olho e falo: o problema é você, que a gente vai ter que repará-lo, e entender quem é você. Olha só. Você imaginava isso, minha irmã? E é isso. Eu, como médico, psiquiatra que fui na Terra, recebo os nossos irmãos dessa forma. Recebo e recolho. E dá injeção, dá remédio, para sedá-los, porque começa surtos psicóticos. Aí ele começa: eu quero tudo. Eu pensei que era assim, não é assim. Isso quando ele sai de um problema. Eu não quero confundir a mente de vocês, mas é a realidade. Por isso que eu estou falando hoje do vazio que o homem
persevera no vazio. Aí, irmão, vem para o meu lugar então, irmão. Você vai ver como minha família é assim, assim. Onde você queria estar? Fala para mim. Dá a solução para mim. Onde você queria estar? Não, eu queria uma família boazinha. Mas é o que você tem. Você que pensa. Eu queria pessoas melhores na minha bagagem profissional. Aí vai daquele discurso, né? Queria pessoas profissionalmente agradáveis. Onde você vai encontrar isso? Agradáveis. Que me amem, que me digam bom dia logo quando eu chego. A estrela chegou. Esse é o egocentrismo do homem. Esse vazio dele, ele fica pensando, né? Eu vou chegar lá, o meu patrão, se ele for ele vai me receber. Bom dia, você dormiu bem? Adentre-se no escritório que te recebe. É assim que você é recebido? A gente tem que fazer isso. Não é difícil? O cara nem responde, já disse. Então é isso que imaginemos isso multiplicado no plano espiritual. Você chega sem Deus, chega pensando no seu dinheiro, na sua posição social do vazio, porque você não vai levar nada. Mas tem que levar alguma coisa no coração, leve sim. Leve, enche, abasteça ele direitinho e vá. Mas eu vou morrer amanhã? Vai. Se for os desígnios do Pai, é assim que será. Mas se você chegar lá toda bonitinha, lá não vai ter esse batom simpático, essas coisas para melhorar, né? A noite, melhorar o dia, né? Chegue lá. Mas tem outras formas que você vai se municiar. Tem as roupas, tem tudo. Só que precisa de trabalho. É o que dissemos até na palestra aqui, numa palestra com o público estudante da casa, diz assim, mas as pessoas ficam esperando muito. Aí eu falo assim, já lavou o banheiro hoje? Alguém pôs a mão na massa? O banheiro é para a mulher. Já pôs a mão na massa? Não, essas coisas eu não mexo. Isso é para a mulher. Ou aquela senhora que aqui, minha secretária, vem fazer. Você nunca... Aquilo me incomoda. Vai nisso. Vai nisso. Isso é o orgulho exacerbado. Mas... E um dia, vamos lá de novo, quando você retornar, ou num corpo feminino, ou num corpo masculino, e aí? Como será? Eu já disse isso aqui, volto a lembrar porque os homens ficam muito, o ser humano, eu não faço isso, eu não faço aquilo, o outro é o outro, ele faz. Por isso que falamos assim do emprego, né? É o vazio do emprego, você entra lá, fica vazio. Tudo está vazio lá. Eu faço do meu jeitinho e acabou. Deus está vendo. Então acabou. Acabou. Deus está vendo o que você está fazendo. Mas ele não chega até mim, eu me escondo. Vai nessa. Vai pensando assim. Pense assim mesmo. Deus nunca vai te punir. Deus não pune a ninguém, nem tem condições. As religiões é que se punem, elas mesmas. Não é assim? Você já entendeu isso. Depois daquela nossa conversa, recebeu tudo direitinho, está tudo em ordem. Então, homem, entender qual é a vida dele. Não respeito ninguém, não faço nada, o problema é seu. Então a gente vê isso muito no adulto e no jovem também. Então a moralidade se perdeu, é o vazio da moralidade. Volta no vazio. E Deus te deu a vida. E você está utilizando o vazio apenas. Essa é a relação porque é do outro. O outro faz, o outro se vira, o outro paga, o outro se vira. E assim, você transfere o problema. Como muitos querem transferir o problema para Deus. Deus vai me ajudar. Tenho certeza que Deus me ajuda. Se você não mexer alguma coisa em você, Deus vai te ajudar?
Um pai espera muito do seu filho, mas o seu filho quer ficar no ócio, na sua morte íntima, de solidão, de devaneios. Ou não mexe comigo, eu estou meio tristinho hoje. Não fale assim comigo hoje, não. Pois esse foi um discurso de um espírito que chegou no plano espiritual dizendo isso. Não mexe comigo hoje, não. Olha que bonitinho. Fala tão suave. Mas o que você fez lá? Não fiz nadinha, não. E o que você fez, meu irmão? Não fiz nadinha mesmo. Então procede, que ele vai ficar nem clausura dele. Vai ter que tomar medicamentos, vai gastar medicamentos espirituais, vai gastar tempo no recurso de ampará-lo, de recuperá-lo. Imagina o tempo. Você imagina um hospital recebendo você, um hospital psiquiátrico. Não, um hospital normal, o pronto atendimento lá na frente, você sendo recepcionado. Você quer louros? A senhorita, a senhora quer louros lá? Claro que não. Não espere. Não espere. Espere que você vai ser recuperado. Mas tem muitos, mesmo espíritas, não sei se todos aqui são praticantes do espiritismo, né? Mas ficam imaginando essa coisa de uma colônia sublime, onde eu vou ser recebido com louros. É como a propaganda, né? Todos lá imitando algo, porque vocês imitam algo. Vocês têm que produzir algo fantasioso para alguém entender, não é? Para vender alguma coisa. É a mesma coisa lá. Chega dizendo: só faz isso e fique quietinho. Porque como começa? Vai ficar quietinho. Não sou eu. As próprias medidas corretivas vão ter que dizer isso. Medidas corretivas. Acabou a festa. Você imagina, acabou sua festa na Terra? E você volta para preencher com alguma coisa, sendo que o seu vazio continua o mesmo. Vazio. Lembre-se disso. Vazio. Quando o homem não quer amar, não quero dizer que sente, mas não naquela coisa dúbia, ele está vazio. Quando está nas incertezas, nas dúvidas, não tem fé, acabou. Não tem fé, não dá um passo seguro. E o outro é o outro. Não transfira o problema para o outro, é seu. Resolve ele. Você fica livre. Pensa assim, eu fico livre. Mas não um livre egoísta, um livre com muito amor. Acabou o problema. Porque já resolveu. Mas os homens vêm para a terra, pedem, clamam, falam que vão resolver tudo. E aí chega na terra, nada. E volta vazio. Volta vazio de novo. Vazio, vazio. Vazio. Vocês imaginem isso? Mas ninguém faz essa alusão. Às vezes nos evangelhos que vocês fazem, a gente vai visitá-los com um aparelhinho, vai ver que vocês estão produzindo alguma coisinha boa para Deus, né? Para você. E vejo que tem vazios. Só tem problemas. Problema. Ah, irmão, mas a terra é um problema. Não, o problema é você. Vamos falar assim. O problema é você. Quando você sair do seu problema, de amar realmente, acabou. Do seu vazio. Quantas colegas você tem vazias? Que não tem assunto. O assunto é o mesmo. Eu estou te respondendo para responder o que é o vazio. Quantas ficam vazias que você não tem assunto? Um olha para o outro olha para o outro e fica pensando: que assunto que eu tenho? Nenhum. Eu tenho que maltratar meu pai e eu. Acabou. Esse é meu assunto. Meu pai é chato. Minha mãe é chata. E acabou. O meu patrão é chato. Eu sou chato também, porque se meu patrão é chato, eu sou chato igual ele. Já pensou nisso? É o que está acontecendo lá. Só tem chato. Não é? É isso. Porque são pessoas, estão na busca e nem sabem do que. Eu quero ganhar alguma coisa. Dinheiro. Para quê? Vou te fazer essa pergunta. Não vou te perguntar, porque você só sempre quer ganhar dinheiro. Para quê?
Não, senão ela vai falar que eu sigo ela. Eu estou perseguindo ela. Ela já arrumou o cabelo diferente hoje, porque o irmão Paulo vai falar comigo de novo. Então, pelo menos ela lembrou de mim nos evangelhos, né? Isso é bom, né? Não é assim? Ela lembrou todas as vezes. Falou, irmão Paulo, vamos fazer o evangelho. Isso ficou muito claro na cabeça. Não ficou? Ficou claríssimo. Olha, ficou claro, então. Dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Para quê? Conquistar algo. Conquistar algo. Sim. Tá. O que é esse algo? Um conforto. Que eu acho que existe. Tá. O que é um conforto? Jesus nasceu aonde? Ele tinha conforto? Não. Tinha. Não. Espiritualmente ele tinha. Sim. Fisicamente não. Então vamos lá, o que mais você quer? A gente vai fazer as perguntas, porque é o ser humano. É o vazio emergindo para alguma coisa. Agora a gente tem que entender o que é essa coisa. Uma casa, um carro, viajar. Uma casa, um carro e viajar. Sim. Então encerramos aí. Estudar. Ganhar dinheiro para estudar. E você, meu jovem? Reclamão. Vamos lá. Vamos parar de reclamar, só isso. Se você ganhasse dinheiro, para que você quer utilizar esse dinheiro? Para quê? Para quê, meu irmão? Vamos? Boquinha para falar. Porque quando você quer falar, você fala bastante. Aqui você também tem que falar. Nossa, a primeira vez que ele vem, ele não vai voltar mais aqui. Procurar um bem-estar também, né? Bem-estar. Uma vida, sei lá, um pouco mais... um bem-estar de vida mesmo. Bem-estar de vida. Ai, conforto, bem-estar, uma casa, um carro. O que mais? Viajar. Viajar também. Ela quer pagar as dívidas. O que mais? Olha os gostos. Agora eu vou em você, que já perguntei para o Mano e não foi só. E você, lustroso? Vamos lá. Ganhar dinheiro? É. Distribuir, caridade. Caridade. Senti uma busca maior. Aí emergiu não mais o vazio, alguma coisa de conteúdo maior. Não, você ficou vermelho, mas era isso que eu cutuquei a sua mente para ser envolvida. O bem-estar, o estudo, o conforto, uma viagem, ou viajar o mundo todo. Vamos ganhar bastante dinheiro, viajar o mundo todo. Você não fala todas as línguas, mas que você tenha... Quero ver você em todo... Não, mas eu vou ter um guia. E se o guia te furtar negativamente? Eu quero ir a Monte Carlo. Para fazer o que lá em Monte Carlo? Mas o homem não sabe nem o que ele quer da vida. Aí, irmão, mas eu vou falar no evangelho que eu quero. Vou pedir para você. Eu falo, não atendo. Não é? Então, assim, a vida nos traz algo. Então, assim, se eu tivesse a parte financeira equilibradíssima, viajaria. Jesus viajou pela Galileia, por Cafarnaum, por Jericó, na Palestina. Ele viajou num burrico. Ele tinha conforto? Tinha. Espiritual. Então, e vocês já pensaram, que vocês continuam pensando, e aí, você que está lá no banco, o que você faria? Arrumaria emprego para o meu marido. Isso vai acontecer, isso é natural, isso é fácil. Você não tem dúvida. Eu vou lá e assino, tá bom? Não, se tem a fé, se tem a vontade, não vai querer parar. Tem o merecimento, já é o momento, acabou. Então fizemos um milagre. Milagre existe? Existe? Não, claro que não. Milagre não existe, existe o seu milagre íntimo, sair do seu vazio de novo. Olha, estamos saindo do vazio. Um vazio maior que foi ali foi a caridade. Saiu de um vazio e emergiu para a caridade, para a redistribuição. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem o vazio da inveja.
aquele ser invejoso, que foi maltratado na sua infância. Vamos lá. Foi maltratado na sua infância. Vamos ser a vítima da história, né? Então, porque está lá no Evangelho, as invejas. O invejoso. Eu queria ter muito dinheiro. Queria ter um marido maravilhoso. Que não tem. Queria ter uma vida mais em equilíbrio. Mas e as provas? Você queria ter só equilíbrio? Como meu irmão disse, um fato. Vou viajar, ter conforto. E no desconforto, você não conhece pessoas difíceis, que vai amadurecendo a sua vida. Então, dinheiro não é tudo. Vou para Monte Carlo, aí o avião cai no Pacífico. Acabou a sua história. Queria muito dinheiro, ia para Monte Carlo. Acabou. E o Evangelho nem levou. Vai chegar na pátria espiritual sem o Evangelho. Imagine isso. Não, mas é para as pessoas refletirem, porque às vezes o virtual é muito bonito, não é? Eu quero isso, mas eu não preciso passar por aquilo para querer aquilo, não é? Eu não preciso passar as expiações da vida, da dor para o aprendizado, mas eu quero já o pacote pronto. Quero conforto, um carrão, um casão, para ser assaltado bastantes vezes, para ser sequestrado inúmeras vezes. Mas eu estou sendo tétrico, né? Não, mas eu quero muito dinheiro. O Evangelho eu deixo de lado, porque o meu vazio está pedindo dinheiro. Ele está aqui, subemergindo. Dinheiro. Ele não pede fé, é dinheiro. Ele pede amor, né, mãe? Dinheiro. Preciso resolver meus problemas sentimentais. O dinheiro vai resolver os seus problemas sentimentais? Não. Claro que não. Então, o dinheiro também não resolve tudo. Mas o homem quer dinheiro. E pede nas orações. O duro é esse. Põe lá, põe uma luzinha, põe água, põe uma Ave Maria no fundo. E aí, estou precisando de dinheiro, meu Deus, para pagar minhas dívidas, para pagar as dívidas lá. Preciso mais isso. Mas não pensa no Evangelho, não pensa na melhora do outro que está. Mas o vazio emerge de novo. Percebe o vazio? O vazio está em tudo, está em você. Mas ninguém lembrou de Jesus. Na manjedoura, no burrico. Mas eu não sou Jesus. Ainda bem. Ainda bem que não é Jesus. Ainda bem. Mas você está no caminho de Jesus ou não? Fala que sim. Tá ou não? E o jovem mancebo lá, tá ou não, jovem? Tá mais ou menos. Por isso que eu falei, tá ainda no vazio do vazio. Ainda não encontrou alguma coisa que deu uma luz para o reequilíbrio. Por isso que quando a gente fala, eu estava falando dessa palestra para muitos irmãos que chegaram na pátria espiritual riquíssimos. Não sei do que, mas diziam que eram, que tinham poder, que tinha inveja. Vamos voltar na inveja. Um invejoso. Eu quero que você tenha. Mas por quê? Porque você não faz por merecer. Ou porque você não faz para melhorar, para chegar onde ela tem. Eu sou ambicioso. Mas um ambicioso que não trague malefício para ninguém. A inveja é uma insegurança. A inveja é um grande vazio. Eu queria ter o que aquele artista tem. Porque minha vida foi péssima. Foi horrível. Você já começou errado, né? Minha vida foi péssima, minha vida foi horrível, uma infância terrível. Você vai ter o que o outro tem? Claro que não. Você não é merecedor. Mas se você tivesse, vamos voltar um exemplo figurativo, meu irmão, de um bilionário. Eu queria ser ele. Mas ele está vazio. Ele está com medo de viver. Ele tem muitas seguranças. Ele não sai na rua para não ser reconhecido, que ele pode ser sequestrado. Quer estar no lugar dele?
não tem paz. Ele é inseguro, toma muitos ansiolíticos, porque ele tem medo de sair, porque não sabe o que vai acontecer. Você queria estar no lugar dele? Mas é o invejoso. O invejoso, quando ele reclama da vida, ele fala, eu queria estar no lugar daquela pessoa. Tá cheio de mulher lá. Iate lá, em Monte Carlo. Né? Tudo lá. E dançando e bebendo. E o evangelho? Evangelho não. Lembra disso? Mas queria ter tudo aquilo. Mas o homem é vazio, ele não tem amigos, tem pessoas que ele compra para estar do lado dele. É melhor não ter. Mas por que você inveja aquilo? Para sair dos meus problemas. Mas os seus problemas são o seu amadurecimento. Você não gastou milhões para arrumar o seu cabelo. Esse batom importado. Não é? Você não gastou. Mas se fosse uma beldade, o nosso irmão, a nossa irmã, que tenha fartos de dinheiro, ela ia trazer importado. Ia numa cabeleireira que é só elogiá-la, né? Nossa, você está linda. Estava horrível, né? Mas está linda, está maravilhosa. Nossa, tem um produto aqui importado, você não quer levar e não sei o quê. Não, eu trago. Vou para os Estados Unidos, eu trago, não sei o quê. Tá. Então o assunto seria só esse. E o vazio, de novo. Porque não é uma amiga. Não é ninguém que está ao seu lado. Mas eu estou invejando ainda. Eu tinha que ser um presidente do Brasil? Não. Ninguém quer? Olha só. Orem pela nossa irmã, pelos nossos irmãos que estão lá. Precisam de muita oração, porque as trevas culminam. Então a transição do planeta, o Brasil, a América Latina, o mundo, está passando por isso. Decepar cabeças. Aqueles que decepam lá no Estado Islâmico são ricos. Tem muito dinheiro. Sabia disso? Porque tem armas que eles próprios compram. Então tem uma comunidade das trevas para fazer isso. Você gostaria de ter todo aquele dinheiro? Não. Gostaria? Para tirar a vida de pessoas pelo preconceito. Porque você não pratica a mesma religião que a minha. Você não ama o Deus que eu amo. Você tem atitudes homossexuais. Então corta. Mas quem é você para fazer isso? Você tem dinheiro. Olha o risco do invejoso. Eu invejo o corpo daquela mulher. Mas você não sabe que ela é sofrida. Ela tem anorexia, mas eu queria ter o corpo dela. É um invejoso. A inveja, ela dilacera o coração. Eu queria ser igual aquele jogador de futebol. Que no Brasil é assim, né? Ganha-se milhões. Quais são os amigos que ele tem? Nenhum. Quais são as mulheres que procuram ele? Se é para ter dinheiro para fazer isso, né? Nenhuma o conhece. Eu só quero o prestígio do dinheiro. E isso nós encontramos isso no plano espiritual. Então tem os zumbis que chegam da sexualidade, que se perderam no dinheiro, nas baladas, nas festas que vocês utilizam essa terminologia nos dias de hoje. E o que eu mais encontro? Sexo desenfreado. É Sodoma e Gomorra no plano. E sendo manipulado por forças das trevas. E queria ter dinheiro. E queria ter inveja do outro. Mas não é só na soberba. Não é inveja especificamente da soberba. É inveja falível. Porque ainda não se compreende. Não sabe quem ele é. Mesmo aos olhos de Deus. Por isso que se perde. E chega na pátria espiritual, é totalmente aquilo que ele criou na sua própria inveja. Você queria ser o dono do banco? Os conselheiros, ela? Queria? É! Eu não queria.
Se você estivesse no lugar dele, você não estaria aqui hoje. Percebe essa relação? Essa é a relação que tem que ser contida. Ah, eu queria ser o dono do banco que eu trabalho. Ele dorme direito? Ele quer mais? Dinheiro. Ele tem insônias todos os dias. Fluoxetina, Rivotril ali do lado da cama. Tem 10 seguranças na entrada e na saída. Carro totalmente blindado. O helicóptero blindado. Seguranças que sabem da vida dele. Então ele tem medo dos seguranças, porque ele pode ser morto por eles próprios. Quer dinheiro? Quer invejar o dono do banco? Não tem vida própria. Só pensa nos bens. Não estou desmerecendo. Tem um trabalho assistencial muito rico, mas do seu dinheiro o trabalho assistencial. É dos juros que eu cobro seu. Por isso que eu tenho trabalho assistencial. Para me trabalhar o meu equilíbrio. Então imagine isso, minha irmã. Mas as pessoas não têm o tempo para Deus. O vazio de novo. Por isso você está refletindo. Você fez uma anamnese da sua vida aqui, minha irmã. Não fez? De tudo você... Aquilo, eu podia fazer isso, fazer isso, fazer... É isso que tem que ficar na mente. Entender por que eu estou aqui. Eu vim meio que empurrado, mas eu vim. Você ouviu o irmão Paulo. Eu sou o irmão Paulo. Tá? Então, você já me conhece. E você lê o Evangelho, você sabe disso. Então, esse vazio é da incompreensão, do negativismo, das invejas. Mas eu adorei sua roupa. Onde você comprou? Não é assim? Não é assim? Onde você comprou a sua? Você fez mechas. Aonde? Não é assim que as pessoas fazem? E aí o olho clínico vai negativo. Que batom maravilhoso seu! Voltei nela, hoje é ela, não é você. Hoje você está livre. E o celular ali ligado. Tá bom assim? É ele, né? Vem correndo, chega aqui, para com essa ansiedade. Não é assim? Você não fala isso para ele? Olha lá, eu tenho um testemunho aqui vivo, na matéria. Ele fala, e ele falou do vazio hoje, todo mundo olhou para ele. A caridade, coisa bonita. Não é assim que as pessoas mensuram? Onde você fez isso, onde você fez aquilo? Eu estou cuidando da vida do outro. Eu quero que o outro seja igualzinho a mim. Não fale nunca mais isso. O outro é um espírito em evolução. Acabou. Cadê ela? Não é assim? Um dia, como você mesmo falou, nos evangelhos, eu vou lembrar de você, irmão Paulo. Faça assim mesmo. Então, estaremos juntos na mesma sintonia. Que tenhamos as virtudes de receber Jesus em casa, todos os dias. É o que mais falta hoje nas pessoas. E quando é que eu vou melhorar? Para mim é ontem, hoje, amanhã, um dia que você quiser. Por isso que está aqui. É verdade que alguns anunciam o Cristo por uma inveja e pórfia, que é um combatente aqui. E outros por boa vontade, e esses por amor proclamam o Cristo. Isso disse Paulo aos Filipenses. Hoje, dentro da própria religiosidade, as pessoas brigam. A inveja do poder. A pórfia é assim. O poder, o combate. Eu sei mais do que você. Eu conheço a Bíblia de A a Z. Mateus, Lucas, Tiago, João. Perfeito. E eu vou entrar no reino dos céus desta forma. E ser recebido pelos anjos. Você acha? Sendo que você não tem boa vontade da multiplicação do pão do Evangelho de Jesus.
Eu vou repetir uma frase que eu falei isto na última e anteriormente. Estar no culto e sair com o culto. Acabou. Estar aqui no culto e sair sem o culto não teve valia nenhuma. Eu não aprendi nada. Então a sabedoria é a boa vontade. A sabedoria chama-se caridade. Mas a caridade sem olhar a quem. Não mensurar em quem que eu vou fazer. Vai fazer caridade lá para o dono do banco? Você vai fazer? Não vai. Mas deveria. Eu peguei no ponto errado agora. Mas deveria. Não é? Orar por ele, olhar por aqueles que têm um padrão de que você é funcionário dele, orar por ele. Mas as religiões hoje brigam por nada. Pórfia, o combatente, ele briga por nada. Ele quer o poder dentro da própria religiosidade. Eu conheço de A a Z, eu vou mudar você. Ninguém muda ninguém. Eu vou tirar o encosto que está com você. Ninguém tira ninguém. Trazemos espíritos doentes pelo nosso próprio pensamento e os orientamos através da nossa oração. Acabou o problema. É isso. Agora, fazer ao contrário. A boa vontade. Ter a boa vontade. Ter boa vontade. Hoje eu fui ao centro por boa vontade e sairei na boa vontade. Muitos ainda interpretam isso o erro. Os seus erros ficaram lá fora e você vai sair daqui na boa vontade, sem os erros. O seu pecado é seu pecado, mas você pode mudar o seu pecado através da oração, se é que os tem. Falamos de pecados porque o homem ainda é um grande pecador, por isso o vazio de novo. Ele vive no vazio do pecado. Volto na palestra anterior. Vive se culpando nos próprios erros. Nunca se arrepende, mas se culpa. Ou eu estou certo. Esse é o grande duelo. Eu estou certo. Certo do quê? Você não sabe nem o que você está fazendo na Terra. Você tem a certeza do quê? A certeza... Qual é a certeza? Percebe? O homem não tem a certeza. Eu não quero colocar a dúvida. Mas o Evangelho, ele não é dúvida, ele é certeza. Ele é a boa vontade. Bem-aventurados os misericordiosos, que deles será o reino dos céus. Se você é misericordioso com você, terás a misericórdia com o necessitado. Já está fazendo o seu papel. Por isso que eu falei do Cristo. Ele veio numa manjedoura, sofrido. Não, veio em luz, para falar da luz e trazer a luz. 30 anos de pregação, de estudo seu, desse para falar 3. Você já falou seus 10% da vida? Em caridade? Ainda não. Da sua idade física? Você já praticou 10% disso? Como fez o Cristo? Simplesmente 10%. Mas ele revolucionou em 3 anos a mentalidade das pessoas até os dias de hoje. Por isso, por que o homem não tem inveja do Cristo? Não, é sério isso. Por que o homem não tem inveja do Cristo? Por quê? Por que, cabeça? Lustro, por quê? Eu acho que é porque ele não consegue visualizá-lo. Isso, não consegue visualizá-lo. Por que o homem não inveja o Cristo? Tem medo. Tem medo? Porque ele não tinha riquezas. Isso, ele tinha riquezas morais, Mas não tinha não materiais. Esse é o princípio.
Por que que o homem não inveja o Cristo? Por que que o homem não inveja as pegadas do Cristo? Por que que o homem, quando disse Filipe em uma das sessões, na trajetória do Calvário, naqueles 3 quilômetros, carregando a cruz, fincado a coroa de espinhos na cabeça do Cristo, e a cada gota que caía de sangue, sangue humano, ele dizia: perdoai, eles não sabem o que fazem. A cada gota. Quantas gotas caíram num trajeto de 3 a 4 quilômetros? Você imagina? Quantas gotas Jesus perdeu naquela trajetória? Ou despendeu, não perdeu, despendeu. E quantas vezes ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deveríamos invejá-lo. Essa é uma inveja do Cristo. Como disse a nossa irmã ali. Ninguém inveja a moral do Cristo. Porque tem medo. Porque o vazio contamina o homem de novo. Né? Não adianta eu rezar e não entender a minha oração. É estar no culto e sair sem o culto de novo. Não adianta eu sair na rua dizendo: hoje foi proveitosa. A minha boa vontade acabou aqui. Se o homem nem se conhece. Essa é a relação. Por isso que os homens ainda chegam na pátria com dificuldades. Muitas dificuldades. E é esse questionamento que nós fizemos aqui, de dinheiro. Isso todos falaram um pouco, todos pensaram. É como chega na pátria espiritual, totalmente com ideias confusas. Esquecendo a parte maior desse vazio que podia complementar com o Cristo. Aí você preenche. Não é mais vazio. Ninguém pensou nisso. Por isso que o homem clama no vazio e não chega a Deus. Ah, mas eu rezo, eu fiz teologia, fui no padre tal, fui no pastor tal, fui na igreja tal, fui no centro espírita, fui na federação, fui no céu. O culto sem o culto. Não adianta proclamar e dizer a sabedoria se você não a tem com o outro. E com o outro você continua vazio. Não adianta esse batom. Não é? É que depois as pessoas ouvem isso na internet e falam: mas o irmão está falando de batom do quê? Outro dia até pararam a gravação. Mas ele falou de batom. Falei de batom. Por quê? Não pode? Se no plano espiritual também tem batom, mas não esses batonzinhos que vocês têm aqui. O preenchimento desse vazio com as coisas de Deus. Você falou uma coisa interessante. Todos os que aqui pensaram. Porque eu vou repetir isso. Eu gosto de repetir para ficar bem gravado isso. Por que que as pessoas não invejam o Cristo? Quando você fizer isso positivamente, você não tem problemas. Você não reclama. Você não fica nos ciúmes. Que ciúmes é uma doença também. Você não fica cheio de mágoa. Que a mágoa é como se fosse uma bomba em Hiroshima. Estoura tudo. Mágoa é uma coisa doentia. Tem mágoa. A pessoa é muito chata. A pessoa é muito isso. Quando você começa com esse discurso, você está vazio. Vazio. Plenamente vazio. Te respondi várias perguntas hoje. Obrigado. Me agradeça. Vazio. Estou errado? Vazio. O homem se torna... É uma bomba de Hiroshima. Em Hiroshima. Explode. É mágoa. Uma doença. Corrói. É pior do que não perdoar. É pior. Porque é uma gastura, como diz na linguagem física, é uma gastura por muitos anos.
Muito. E mágoa é raiva. É uma coisa doentia. Tenho mágoa. E repete isso. Repete. Eu não quero ter inveja da sua mágoa. Não quero. É o que nós recebemos no plano. Olha, a safra que vem da matéria é ruim. Outro dia o irmão Eduardo, o médium Eduardo, é o irmão, né? E eu encontrei ele eu vou contar isso. Não, esse ele gosta, tem coisa que ele não gosta. Encontrei ele num determinado, falei, vamos para o trabalho, que você vai ver pessoas magoadas ainda no plano espiritual. Aí o Eduardo disse assim, irmão Paulo, é deprimente. O estado clínico do espírito que desencarna, que morre do corpo físico e vai para o plano espiritual assim. Ou no possuir e ter, essa questão, nós vamos ainda falar essa matéria, porque possuir e ter é um jogo que as pessoas o fazem. Chega no plano sem Deus, vazio, é deprimente. A palavra que o Eduardo utilizou foi deprimente. Ele falou, vamos orar. Ele mesmo falou, vamos orar. Porque é deprimente o estado psicológico que transparece no corpo perispiritual, no espírito, e choros. E culpando o outro. Por isso que eu falei do outro aqui. Culpando sempre o outro. Nunca a si. E fica magoado. Cheio de mágoa. Por isso que eu falei que é uma bomba. Porque o coração magoado, você não tem diálogo. Você vai tomar ansiolítico. Você vai dormir, porque você não consegue dormir. Porque aquela mágoa te afasta das pessoas. E aquele fica doente. Porque só tem mágoa porque você está ainda muito doente. Muito enfermo. Sem Deus. Ah, mas... Não, olhe sempre no processo reencarnacionista. De pessoas que estão no caminho para se recuperarem. Para se ajudarem. Por isso estão próximas. Aquela filha que nós falamos. Escolheu, se não foi compulsório, escolheu determinadas coisas. Sua mãe está bem, viu? É o recado que ela está te mandando. Estou muito bem, meu filho. Só que não tem que sofrer do jeito que você está sofrendo. Acabou. Ela fez uma oração por você no seu evangelho no domingo. Tá bom assim? Que quando ela acalentava o filho, ela chorava com o filho. E ela partiu chorando, sofrendo. E você estava lá. Tá bom? Esse é o recado. Que Deus abençoe. Não tinha que passar um recado, a gente recebe lá, passa aqui. Bem, e está lá em tratamento. Tá bem, tá melhor. Mas não me chamem mais ela em casa. Tá bom, filho? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ela está bem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tem que mandar um recado, né? Aí a minha. Não, calma, não é assim. Calma. Não dá pra gente todos ao mesmo... É que eu peguei aqui que ela estava me pedindo e aí eu vi que a sua mãe mandou o recado. Ela escreveu. Naquela mãozinha dela. Tá bom? Lembra da mãozinha dela? Então, da mãozinha dela. Por isso que eu falei, a mãozinha dela. Você falava da mãozinha dela. Estou errado? Que Deus te abençoe. Então, senão vai ver, o irmão Paulo vai ter notícias. Gente, calma. A gente tem oportunidades de passar alguns recados, não são todos. Eu falei assim da minha irmã, da mãe dela, e da mãe dela da sua mãe que eu a vi. E a gente estava indo nessa, por isso. Não é assim? Hoje estamos bem aqui. Por isso que é bom ser espírito. Só para a gente encerrar. A gente passa o recado, envolve, traz a comoção, mas é uma comoção positiva, onde melhora o ambiente espiritual de todos que aqui estão. É isso que eu queria. Porque às vezes as pessoas ficam fora um pouco, ficam mais ansiosas, ficam mais apreensivas, e não é assim, a vida não é assim. Então, não fiquemos apreensivas, viu?
Mágoa, você entendeu? Entendeu? Tá clarinho aqui? Bate na cabecinha dela, Marta. Desce aí. Isso, essa. Para ela entender. Tá bom? Então, mágoa faz um mal muito grande. Nós vamos falar de mágoa numa das... Aí eu vou esmiuçar melhor isso, entender isso. É como sair, estar na mágoa, é nos lodaçais dos abismos, das regiões trevosas. E nós trabalhamos nessas regiões, intensamente. Por isso que nós oramos, por isso que tem que ser muito claro. Eu não mando o recado, eu digo. Por isso que eu falo, não mando o recado, eu digo o que é necessário para o equilíbrio do ambiente, do seu ambiente íntimo, do seu ambiente no lar, melhorar o ambiente do lar no Evangelho e as coisas fluindo. A gente precisa fluir, não é? Precisa ter uma ambição positiva, claro que precisa. Não estou desmerecendo. Todos o têm, mas não uma coisa que seja obsessiva. Obsessão é uma doença. Então tira a obsessão e ore, harmonize o lar. O lar harmonizado, não vamos às trevas, mas os homens vivem muito nas trevas. Nas trevas dos eus. Dos eus. E aí tem um egocentrismo das pessoas. Aí não mensuram isso, não entendem que é passageiro a vida na terra. É rápida. Daqui a pouco está indo embora. E não fez nada. Por isso que eu falei, muitos irmãos chegam com a consciência punitiva no plano espiritual. E a frase que muitos o dizem quando são recolhidos, diz assim, perdi muito tempo. Perdi, não fiz, aquela coisa, não fiz o que tinha que fazer. Mas nem sabia o que tinha que fazer. Que era simplesmente ter amor. Só isso. É simples. Por isso que as pessoas não invejam Jesus. Porque Jesus é simples. Como é que eu vou invejar a simplicidade? Olha, pense nisso. Por isso que não invejam. E muitos chegam e dizem, perdi muito tempo em nada. Em coisas banais, em mágoas, que é texto. Isso qualquer literatura, qualquer palestra do Chico Xavier, ele dizer, não se magoe, meu filho. Ore pelo seu próximo, ame o teu semelhante. Mesmo que ele te cuspir na face, continue amando. O Chico Xavier sempre tinha. E uma das palestras que ouvimos do Chico, isso ouvimos do Chico. Isso no tempo da matéria de vocês, há 65 dias atrás, o Chico Xavier. E ele continua dizendo isso nas palestras. E a comoção é para envolver pessoas, envolver espíritos doentes, envolver espíritos que voltam para a pátria totalmente desfigurados, totalmente dependentes da vida material. Totalmente. Do meu. Tudo me pertence. E é tão pouco. Terminando. Eu falo terminar várias vezes. Só para a gente fazer para a gente ficar mais tranquilos, né? Na nossa reunião aqui evangélica. É reunião evangélica. Se você não entendeu nada hoje, volte daqui um mês. Aí você vai entender. Se você de novo ficar nas incompreensões, vai ficar vazio de novo. Você não entendeu o que é vazio. Você sabe o que é vazio. Você soube? Sabe o que é vazio. Sabe? Sabe? Fala que sim. Tá bom. Mas é impositivo quando as pessoas falam assim, fala que sim. Não é uma imposição ou é uma colocação? Qual que você acha? Fala que é uma imposição. Fala que eu vou me penitenciar. Sorrir. Olha, todos estão sorrindo para a gente finalizar. Fazer uma prece com carinho, com amor, não é assim? Entendeu o que é vazio? Não é difícil, é? Entendeu que tem que invejar Jesus? Jesus. Entendeu? Isso é tema de palestra. O tema inicial que falamos, Deus nos dá a vida e não a morte. Se você quiser se furtar a morrer todos os dias, vírgula, paciência. A escolha é sua.
Não é sua? Entendeu o que é vazio? Entendeu, meu irmão? Entendeu? Entendeu? Então saia do vazio. Se você continuar no vazio, acabou. Então vamos falar do sorriso? Quantas vezes você sorri por dia? Pouco, tem que sorrir mais. Então liberar a endorfina, que cada sorriso, cada trabalho na sua musculatura aqui, você está liberando endorfina, que é bom, melhora a cutis. Aí todos vocês riram, tá vendo? Melhora a cutis. Aí vocês não precisam gastar dinheiro em cremes. Olha! Sorrir para não ter a inveja. Porque há pessoas que têm inveja daquele que sorri. Há pessoas, irmãos, que têm inveja daquele que está bem. Então sorria para a vida. Acorde sorrindo. Libere a endorfina. Que é difícil, não é? O homem é difícil ele sorrir. O homem é difícil ele textuar, falar com Deus e sorrir para Deus. Ele tem dificuldade disso. Mas isso é um tema que as pessoas falam assim, mas eu só sorrio. Eu vou contar um episódio, 2 episódios. Vários enfermos na matéria. Isso nós fizemos uma avaliação na matéria e no plano espiritual, consequentemente, porque no sono as pessoas foram até o tratamento no plano espiritual. Então nós os vimos. Pessoas com câncer, soros positivos e pessoas terminais. Tá bom? O filme que passou, Charlie Chaplin. E depois algumas comédias que passaram, mas comédias construtivas, mas Charlie Chaplin era o foco principal. E todos sorriram, todos gargalhavam. Isso foi feito uma experiência por vários meses, e no plano espiritual também. E muitos, os terminais, desencarnaram, não no tempo que era previsível pela matéria, pelo médico material. E sim, vamos dizer, você tinha 3 meses para desencarnar, demorou 1 ano, 1 ano e meio. Mas esse exercício foi feito continuadamente, com vários filmes, várias películas, ou comédias salutares. Porque liberou realmente endorfina no físico, liberou o que tinha de problema dentro de si. Então, você esqueceu o vazio, se ligou em coisas práticas que são felizes, da felicidade. Mas o homem não consegue sorrir. E um outro grupo foi colocado para filmes pornográficos, filmes de combate, bate mesmo, bate, vê bastante sangue. Não tem sorriso nenhum, né? Disso, nessas. E eram os mesmos sofredores e desencarnaram mais rápido. Saíam desses filmes sofridos, trazendo mais problemas, porque não sorriram. Porque não liberaram aquele vazio que estava para Deus. Então, o sorriso farto, o equilíbrio da felicidade é único. Não na demência. A demência você tem medicamentos para tanto. E mesmo na demência, você tem o final, resultados positivos entre placebo, entre outros medicamentos, o placebo e o medicamento de origem, de excelência, você tem melhoras. Mesmo naquele que está na demência. Mas o filme, você vê, 2 películas totalmente diferentes. Então, mensure isso. Não é que vocês só vão ver agora películas nos quais sejam comédias, isso. Mas não se furtem de sorrir. Não se furtem em muitos momentos de gargalhar. Não se furtem, porque senão vão ficar tristes. E tristeza é como que a relação da mágoa e da raiva. O triste realmente atrai os tristes.
atrair irmãos doentes, necessitados. Obviamente, isso num contexto de equilíbrio. Não vamos para uma festa de baladas onde tem drogas, onde tem... Aí não. Ou onde tem festas onde vão se falar mal dos outros para gargalhar. Não. Isso não é. Então, o sorriso do equilíbrio, muitas vezes vocês fazem isso em casa, mesmo no Evangelho, eu sei disso. Eu sei. Nos seus evangelhos vocês fazem isso e continuem fazendo. Porque Evangelho é alegria. É o equilíbrio do Cristo no lar. É o culto com o culto. É o culto e estar no culto. Então esse é o equilíbrio verdadeiro. Mas as pessoas se distanciam. Não, tem que ir no Evangelho sério. À noite. Todos estão bem? Cadê a água? Cuidado na cortina, deve ter um espírito lá. Não fale em nome de desencarnado aqui, cuidado. É tenebroso. Realmente é uma doença. É assim? Então, a água para fluir está aqui. O Evangelho está aqui. Vamos se sentar. Vamos falar de Jesus. Vamos falar da história de Jesus. Como falamos aqui do Calvário, mas do Calvário exemplo. Não para a tristeza, e sim o que Ele fez por nós. E quantas vezes nós fazemos algo por alguém? Às vezes raramente, ou não fazemos. Pelo orgulho, pela mágoa, e aí vai. Então demos o exemplo do Cristo para figurá-lo no equilíbrio dos nossos dias, das nossas vidas. Senão vai ser triste de novo. E tristeza não é um mal necessário, não. Tristeza é tristeza. Ela não se faz necessária. Como nós dissemos aqui na última palestra, sobre a culpa. A culpa é um processo de evolução. Agora a inveja... tem que invejar ao Cristo. Aí é um processo de evolução. Né? Porque senão fica aquela disputa. O invejoso, ou o invejoso não. As pessoas que porventura estejam nas tristezas das invejas, é competição. E a autoestima está lá embaixo. Então tem que mudar. Eu preciso me espelhar no que eu sou, no que eu quero, no que a minha vida está me proporcionando. As coisas boas que o Cristo nos deu. Né? Isso nos faz bem para a alma. Alegria. Ei, se ficar triste, vai ficar no fundo daquele poço que você quer. Eu não quero aquele poço. Eu, quando recolho pessoas nos poços, nos confins, eles vêm com mau cheiro, são espíritos amigos que se tornam meus amigos. No enxofre, na doença, da tristeza. Aí nada anda na vida mesmo. Porque eu estou no mal que eu próprio criei. Aí é o vazio de novo. Tudo no vazio. Porque faltou Deus. Faltou Cristo. Não traia a você mesmo. Estarás traindo a Deus. Tá bom, meus irmãos? Sim. Deu para entender? Deu. Vazio. As competições dentro da própria religiosidade que não se permite por Deus, que não é favorável em nada. Vai chegar no plano achando algumas coisas que não vai ser materializadas. E sorrir. 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 Tá bom. Eu vou orar. Eu sempre oro de uma forma simples para as coisas simples. Porque oração não tem que ser rebuscada em complicadores. É simples. Você ora. E tem que parar de sofrer, né? Orar e parar de sofrer. Todos nós. Não é só você, todos nós. Entendeu? Amor em tudo. Em tudo. Se não tem amor, ainda não conheces a Jesus. Vem pra cá. Não, porque
Tem que vir pra cá. Não, vem pra cá. Vai cantar aqui. Já que você tá todo cheio de ser cantora. Tem tantos males espanta, né? Não. E assusta a vizinhança. Assusta. Tudo bom, irmão? Tem muitas pessoas que têm medo, né? Você tem medo de mim, minha irmã? Porque eu falei do banco? Não, né? Então tá bom. Melhore, viu? Melhore lá no Evangelho, mais equilíbrio. Mediunidade é para ser exercitada no dia a dia, viu? Não entra na sintonia. Como você entrou aí há 15 dias atrás, umas sintonias que não precisava. Precisava? Então, por favor, mude. Tá bom? Pega a varinha e dá nele. Olha só, o irmão Paulo falando em varinha. Varinha, né, de condão. Pá! Levanta, vamos! Se anime! Ô, irmão, uma vez alguém me falou que tristeza vicia. Realmente, tristeza é um vício. Falou que vicia. É um vício. É um vício do vazio. Porque gosta de ficar triste, gosta de chamar a atenção para si. Eu estou triste. Estou triste. Quero fugir. Não, tem um fato que o irmão Eduardo viu e nós presenciamos. De um irmão que ele queria fugir dos problemas da terra. Ele não queria mais os problemas. Aí ele foi num velório do amigo dele. E ele teve inveja. Mas para fugir dos problemas, eu quero ir embora. Eu queria estar no seu lugar, ele disse. Textualmente, eu queria estar no seu lugar. Olha as tristezas. Esse é um ato de tristeza, de fuga da vida, de não compromisso para com Deus. Quero ir embora, achando que vai resolver todos os problemas, e não irá. E egoísta, né? Que deixou os outros, queria deixar os outros sofrer. Isso, mas é assim, você emana, através da tristeza, você coloca as obsessões. Porque eu vou embora e vou deixar o problema aí. Eles resolvem. É triste isso. E é o ser humano, viu, gente? É ser humano. Ser humano. Ser humano. Opa, desculpa. Ser humano. Tá bem, meus irmãos? Então imaginemos uma cena como essa. Eu queria estar no seu lugar. Deus podia ter me levado para fugir de problemas que você mesmo os ocasionou. Triste, né? Tá bom? Que Deus te abençoe. Entendeu, minha irmã, agora? Tá mais claro? Tem que ficar clarinho, né? Não tem que ficar escuro. Vai lá. Vai passar na frente de todo mundo agora. Só para você falar lá. Tá bom. Vai. Vamos lá. Arrumou o cabelo, cortou, gastou dinheiro. A gente vai cantar o quê? Não sei. Vocês não vão cantar nada, porque eles estão tudo querendo ir embora. Estão todo ansioso, olha lá no fundo, assim. Já estou sentado aqui para já. Vamos perder a novela hoje, né? Encerrou, já. Entendeu, meu irmão? Mãozinha. Tá? Mentalize ela e vendo exatamente ela descrevendo isso. Oi. Oi. Que Deus possa abençoá-los. Cansei, eu hoje cansei também. Não é que eu vim de outros lugares e vim para a Terra também. Hoje eu estou feliz, mas... Pode dar os nomes aí. Pode dar porque o povo está ansioso. Deram todas as psicografias, só esperar, tá? Quem pediu. Quem solicitou? Eu pedi da minha mamãe. Tá vendo? Tem? Todas vieram? Todas vieram? Só esperar. Eu vou lá no fundo. Na hora que eu abrir a porta assim, ou sai todo mundo correndo.